Olá pessoal, boa tarde a todos vocês, você que está entrando nesse vídeo pelo Instagram ou pelo YouTube. Esse é um vídeo, na verdade, um programa que nós estamos fazendo com lives diárias aqui no meu Instagram e também estamos disponibilizando esse vídeo no nosso canal no YouTube, Cristiano Silva Hair Stylist. Então, se você está assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, fique atento porque hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que é fórmula das cores. Nós estudamos já nessa série Cabeleireiros na Quarentena sobre alguns temas importantes. Tivemos uma aula sobre qual é o primeiro passo para se tomar na crise. Tivemos 4 aulas falando sobre gestão de salão, aprendendo a calcular custo fixo, variável. Aprendemos a colocar margem de lucro e precificação e também falamos como transformar os tratamentos capilares numa das maiores ferramentas de faturamento para o salão. Encerrando essas aulas, nós começamos então uma série para falarmos sobre colorimetria. E então nós já estamos esse que é o terceiro vídeo falando sobre colorimetria. Nós falamos sobre fundo de clareamento, na sequência falamos sobre estrela de Oswald e hoje vamos falar sobre fórmula das cores, como conseguir chegar naqueles tons específicos, e eu preparei para vocês nesse vídeo 8 cores sensacionais para ensinar para vocês todos os segredos. Olha só, eu vou passar a fórmula para vocês hoje da cor caramelo, do tom doce de leite, do tom mel claro, do platinado, do areia, que é um tom que eu vendo muito, tom areia, do pérola e do hot blonde, que é uma tendência muito bacana que a gente tem vendido bastante aí no nosso salão. Então seja bem-vindo, você que está chegando agora aí no Instagram, nessa live, já chega compartilhando para nós alcançarmos o maior número de pessoas possível. Você também aí que está assistindo pelo YouTube, já deixa o seu joinha, o seu curtir, deixa o seu comentário, porque isso ajuda bastante aí na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. O Espaço Eliane Santana, Edilaine, M. Dominga, Vivian da Alta Astral, beijo. Salão da Dela de Santa Catarina, Carol Basso que está em todas, valeu Carol. A Catarina Souza, a Tati Perfeito também que está em todas as lives, muito obrigado pela audiência. A Silvana Paiva, a Dani, a Deniane Belaver, também um beijo para você lá de Santa Catarina, bastante gente aí chegando. O Kaká Hairstylist, um abraço meu amigo, conheci ele entrou no nosso grupo Cabeleireiros na Quarentena, né? E aí ele fez uma pergunta ali sobre enviar materiais no grupo, a gente pôde bater um papo depois no privado, um cara muito bacana, prazer te conhecer, meu irmão. É isso aí, gente, já bastante gente aí chegando, vai compartilhando para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis nessa live que está top demais. Vamos aprender hoje a como fazer as fórmulas das cores. Gente, quero já agradecer a todo mundo que comprou a ferramenta de gestão, na nossa planilha de gestão, no valor de R$ 39,00. Foi muito bacana, né? Que legal que vocês estão adquirindo. Isso aí ajuda bastante aí a gente, tá bom? É uma ferramenta para calcular custo fixo, variável, ajudar você a montar o preço, que o meu primo Silas fez e ficou muito bacana. Gente, eu não sei se todos vocês acompanharam, mas eu fiz uma live hoje no final da manhã, porque eu fui surpreendido por um amigo vereador, né? Já na data de ontem ou anteontem, uma cidade vizinha, eu falo aqui de Arapongas, no norte do Paraná, uma cidade vizinha, que é Apucarana, tinha liberado um decreto incluindo salões de beleza como serviços essenciais, assim como estão as oficinas mecânicas, pet shops, também incluiu o salão para poder atender, é claro, respeitando toda aquela série de exigências, mas já liberando para o atendimento. A princípio eu até achei que era fake news, mas depois fui confirmar realmente, era um decreto. Conversei com um amigo vereador na data de ontem, um amigo chamado Wendel Crepaldi, e hoje pela manhã, no final da manhã, ele já me mandou uma mensagem: Cris, vamos baixar o decreto aí também na cidade de Arapongas. Então, a cidade de Arapongas, hoje às 3 da tarde, é o que ele me disse, estará então baixando esse decreto, incluindo salões de beleza como serviços essenciais, liberando a gente para atendimento. É claro, respeitando, trabalhando de máscara, luva, uma pessoa por vez, não acumulando pessoas, álcool gel disponibilizado, com todos aqueles cuidados que você já conhece. Bom, o que eu quero dizer para você?
Vocês lembram que eu disse, calma, tudo vai se resolver, não se desespere, não caia em estratégias absurdas de baixar preço e vender serviço antecipado, não faça isso, porque tudo vai se normalizar. Esse é um entendimento que começou agora, um entendimento onde as autoridades já estão entendendo que os salões se enquadram como serviços de necessidades básicas. Então, assim como a oficina, como o pet shop, além de mercado, restaurante, farmácia, claro, estão aí liberados para atender dentro das suas restrições. O pessoal está perguntando, esse aplicativo dá para ter no celular? Se for sobre a planilha, ele é uma planilha de Excel. Então até dá para mexer no celular, mas fica muito ruim. Eu sugiro você a trabalhar no computador, tá bom? Se você deseja adquirir aí essa planilha de controle de custos que a gente fez para a gestão do salão, é só me mandar um WhatsApp ou um direct que a gente bate um papo e eu envio essa tabela para vocês, tá bom? Pessoal, aqui ó, o Alex de Ourinhos, ele ouviu o Dória hoje. Então, talvez o São Paulo talvez já tenha notícia. Se você tiver a notícia aí, Alex, coloca pra gente sobre essa questão de se São Paulo também vai incluir salões de beleza como serviços de necessidade. Gente, o que você precisa entender é que não é porque nós vamos voltar ao trabalho, alguns já essa semana, quem sabe alguns já semana que vem, porque essa é uma tendência que as autoridades entendam salões de beleza como um serviço de necessidade e nos permita trabalhar. É importante você entender que o risco ainda continua muito alto. Nós ainda nem chegamos no pico da doença. Então você precisa, antes de sair abrindo portas para atender, se certificar que você tem álcool gel, que você tem a máscara, que você tem a luva, que você tem todos os materiais para oferecer um atendimento seguro. E você vai ver, a hora que você liberar atendimento, muitas pessoas vão querer marcar horário. Calma, trabalhe de maneira organizada, um por vez, sempre com o salão arejado, porque você precisa se cuidar. Estamos falando de um problema que nós estamos resolvendo, mas esse problema não pode criar outro, ok? Então tenha no coração, continue orando, pedindo a Deus para que Ele nos proteja dessa enfermidade e que nós trabalhemos com responsabilidade, tá bom? Então, feito aí essa introdução, deixa eu ver quem mais está chegando. Gilher, Camila Canassa, beijo Camila. Camila que muito em breve vai estar numa live comigo. A Laine Silva, um beijo Laine. A Daiane Merlo, oi Dai, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Saudade de vocês. Gente, muito obrigado aí pela audiência. Espero que vocês estejam aí compartilhando a live, porque o assunto de hoje é muito, muito, muito top. Quem está aqui também, Carol Zandonaldi. Ô Carol, um beijo, é uma mãe influencer aí digital, é uma amiga, inclusive ela é esposa do Wendel, que é esse vereador meu amigo, que me passou de primeira mão essa mensagem. Um abraço mais uma vez aí para você, Wendel, pela prestatividade. Desde o início eu venho expondo aí a situação dos cabeleireiros para você e você deu essa atenção especial para a gente aí. Muito obrigado, tá bom? A Dai está falando que estamos bem na medida do possível. Estamos nessa mesma situação. Gente, mas sem mais delongas, vamos para o nosso assunto, que o assunto de hoje está top demais. Nós já estudamos, vou começar aqui uma recapitulação muito breve para você entender as fórmulas que eu vou passar para vocês. Hoje eu vou passar para vocês aquilo que todo mundo pede. Cris, eu quero a receitinha das fórmulas das cores, eu quero a receitinha das fórmulas. Por que eu não gosto de ficar passando receitinha, nem gosto de usar esse nome? Porque as receitinhas impedem os profissionais de pensar. E aí quando você menos espera, os profissionais estão só replicando essas receitinhas sem pensar o porquê dá certo. Hoje, como eu disse no início do vídeo, eu preparei para vocês 8 cores que eu vou ensinar aqui a fazer, que são cores que eu trabalho assim, as cores que eu mais vendo, tá? E eu preparei 8 então para ensinar vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, mas eu quero, acima de tudo, fazer você entender o porquê eu uso essas cores, ok? Então hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a cor caramelo, o tom doce de leite, o tom mel claro, o platinado, o areia, o pérola e o hot blonde. Vou passar para vocês então todas essas fórmulas, tá bom? O pessoal está perguntando se eu vou continuar fazendo as lives. Pessoal, eu voltando a atender,
Eu não sei ainda como vai ficar, se eu vou conseguir fazer live todo dia, em que horário vai ficar, mas certamente nós vamos continuar nesse projeto Cabeleireiros na Quarentena. E se vocês estão gostando disso, a minha ideia é continuar com ele mesmo depois que a quarentena terminar. A gente separar pelo menos um dia por semana para a gente poder sentar, bater um papo e estudar, que eu sinceramente tô gostando demais de todos os dias bater esse papo com vocês aí, tá bom? Mas vamos lá aproveitar que nosso tempo é curto e hoje eu tenho muita coisa legal para falar. Na nossa primeira aula sobre colorimetria, nós falamos sobre fundo de clareamento. E o que você precisa lembrar sobre fundo de clareamento para você entender o que nós vamos falar hoje? Entender que essa primeira tabela representa a cor do cabelo, 1 sendo preto, 10 loiro claríssimo, e o tom que você está vendo, a cor que aparece logo à frente de cada número, é então a escala de fundo de clareamento. Ou seja, é a cor que o cabelo revela durante um processo de descoloração. Então, por exemplo, você pega um cabelo bem escuro, um cabelo na cor 4.0 para descolorir. A primeira cor que você enxerga é um tom meio avermelhado, aí ele fica um vermelho alaranjado, chega no laranja, aí do laranja vai para o gema de ovo, do gema de ovo vai para o amarelo piu-piu e depois vai ficando um amarelo cada vez mais claro. Essa ideia de escala de fundo de clareamento serve para dizer para você o quê? No momento da descoloração, em que altura de tom você está. Ou seja, estou descolorindo um cabelo. Eu cheguei no amarelo alaranjado, significa que eu estou no fundo de 8. Então eu posso usar qualquer cor que comece com 8. 8 ponto alguma coisa. Como também, se eu quiser descolorir um cabelo e parar no laranja, eu vou poder usar a cor 7. Como se ele chegar no amarelo, eu vou usar a cor 9. Resumindo, a escala de fundo de clareamento mostra então para a gente em que altura de tom nós estamos no momento da descoloração. E esse raciocínio pode ser também ao contrário. Por exemplo, eu vou usar a cor 9 ponto alguma coisa. Então eu vou precisar clarear o cabelo até o fundo 9 para aí sim, então aplicar uma cor da altura do 9, 9.02, 9.11, enfim. E nós também fizemos aqui um estudo sobre a estrela de Oswald. O estudo da estrela de Oswald que nos mostrou que nós temos 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo, e que ao juntar 2 cores primárias em partes iguais, nós temos as cores secundárias, que no caso vermelho mais azul é igual a violeta, vermelho mais amarelo igual a laranja, amarelo mais azul igual a verde. Então, nós entendemos o que são cores primárias e o que são cores secundárias. E também nós aprendemos que as 3 cores primárias juntas, quando eu junto as 3 cores primárias, eu tenho marrom. E marrom é igual a neutralização. Ou seja, todas as vezes que eu quiser neutralizar um tom indesejado, eu vi lá um laranja, um amarelo e quero neutralizar, eu preciso pensar, quando eu tenho uma neutralização, quando eu junto as 3 cores primárias. Então, por exemplo, eu quero neutralizar um cabelo que está amarelo. Amarelo é uma cor primária ou secundária? Primária. Então, faltam 2 das 3 primárias, certo? Quais cores faltam? Vermelho e azul. Juntando vermelho e azul, eu tenho o roxo, o violeta. Então, quando eu coloco o violeta no amarelo, eu estou juntando as 3 cores primárias, porque amarelo é uma cor primária e o roxo é a junção de vermelho e azul. Sendo assim, eu estou juntando as cores primárias. Então, lembrando dessa ideia de escala de fundo de clareamento e também a estrela de Oswald, eu vou passar para vocês, então, quais são as nossas fórmulas das cores. Olha que bacana aqui, ó, a fórmula das cores que eu passei para vocês. E é legal que você tenha aí papel e caneta, ou depois que você tire um print da tela, eu vou segurar o caderno, vou pedir para você tirar um print para ficar salvo para você aí as fórmulas das cores, tá bom? Bora lá então. Gente, quando a gente fala de fórmulas de cores, nós temos que pensar primeiro que existe uma infinidade de possibilidades. Uma infinidade de possibilidades aí em relação a tons que você pode criar. Desde que você tenha domínio de fundo de clareamento, ou seja, até onde você precisa descolorir, e tenha domínio dessa matemática das cores que a estrela de Oswald nos ensina, você vai saber criar o tom que você quiser. Seja neutralizando uma cor indesejada, ou seja, intensificando, ou seja, direcionando para alguma nuance. Então, existem muitas possibilidades. As fórmulas que eu vou ensinar hoje, é claro, são fórmulas usando as cores que a empresa que eu trabalho, que eu sou técnico, que a Prática Pro disponibiliza. Então, eu quero já de início que você preste atenção em algo muito importante. Todas as cores que eu vou falar aqui,
são cores de tonalizantes e não são coloração, ok? Tonalizante, porque tonalizante não tem amônia, então ele não tem risco de abertura de cor de fundo, ele não oferece poder de clareamento tonalizante. Então, todas as cores que eu vou passar, eu estou falando de tonalizante e não de coloração, ok? Porque ela não tem amônia e não tendo amônia não tem risco de abrir a cor de fundo. Segunda coisa que eu preciso que você tenha em mente, que tonalizante, já que estamos falando de tonalizantes, ele vai ser usado sempre com o revelador ou ativador de pigmentos de 6 volumes da Pratic Pro, na proporção 1:2, ok? Então eu vou ficar aqui falando só de cores. E todas as cores que eu falar aqui, você sabe que eu estou falando de tonalizante e que ele é usado na proporção 1:2 com um AX de 6 volumes, ok? Fechado? Então, todas as cores faladas a partir de agora são tonalizantes na proporção 1:2 com um AX de 6 volumes. E tonalizante porque tonalizante não tem amônia, sendo assim, não tem risco de abrir a cor de fundo. Ok? Vamos lá. Eu vou fazer uma ordem do mais escuro para o mais claro. Eu separei para vocês 2 tons, 2 possibilidades para cada fundo de clareamento a partir do 7, que é geralmente os tons que a gente mais usa, né? Então, na altura de 7, quais os tons que eu consigo? Na altura de 8, quais os tons que eu consigo? Também na altura de 9 e na altura de 10. A verdade, gente, é que eu estou dando 2 possibilidades, mas existem infinitas, como eu disse para vocês. Mas vamos lá. Digamos que eu estou descolorindo o cabelo e eu quero fazer um tom assim morena iluminada. Então eu vou descolorir o cabelo até ele chegar no laranja. Ó, então vem aqui, ó, descolorindo. Tô aqui nessa tabela, ó. Vim descolorindo, 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 cheguei no laranja. Eu sei que para você e talvez no vídeo fica parecendo meio avermelhado, mas é por conta da luz que eu tô usando, tá? Mas esse aqui é laranja e o de baixo é amarelo alaranjado. Então vamos pensar aqui como laranja. Cheguei no laranja, estou no fundo de 7, tá vendo, ó? Laranja, fundo de 7. Então imagine você que você começou a descolorir o cabelo, tá lá no seu moreno iluminado bonitão, chegou naquele laranja. O laranja não é vermelho e também não é amarelo, é laranja, ok? E aí você enxágua esse descolorante, faz o seu tratamento, passa um shampoo para retirar o resíduo do pó, entra com tratamento para devolver nutrientes para esse cabelo e chegou a hora de tonalizar. Quais cores você pode fazer nessa altura de tom, que é a cor 7, fundo de clareamento 7, que é o laranja? Eu vou falar agora para vocês sobre 2 cores, o caramelo e também o tom doce de leite, ok? Então, para o caramelo, o que é o tom caramelo? É aquele tom mel mais acobreadinho, a cor do caramelo mesmo, gente. O mel ele é só dourado, ok? O caramelo ele tem um toquinho mais acobreado. Então, qual é a fórmula para você fazer a cor caramelo? Você vai descolorir o cabelo até a altura de 7, que é o laranja, e nessa cor você vai aplicar o tonalizante 7.3, ó, caramelo, o fundo de clareamento 7. Para o caramelo, você vai então usar o tonalizante 7.3. Aí você pode me perguntar, Cris, tá bom, 7.3 não é dourado? Sim, mas você vai colocar dourado em cima de um cabelo que está laranja? Sim. Você precisa entender uma coisa. Primeiro, que dourado é diferente de amarelo. Amarelo é a cor que o cabelo está. Dourado é um tom de cabelo que já neutraliza esse amarelo em excesso e direciona para aquele dourado cosmético, que é um tom muito bonito. E por que eu estou aplicando 7.3, que é dourado, e a cor vai ficar caramelo, sendo que o caramelo é um pouco mais acobreado? Por que essa mágica acontece? Eu aplico dourado e ele fica dourado acobreado. Lembrem-se que na matemática de cor capilar é sempre a soma da cor que eu estou passando mais a cor que já está no cabelo. Então, se eu tenho no cabelo o tom laranja, que é o fundo de 7, quando eu coloco o dourado no laranja, eu tenho esse dourado ligeiramente acobreado, que é justamente a cor caramelo que fica linda. Ok? Deu para entender? Pessoal, se deu para entender, tá dando para entender aqui a didática, dá um coraçãozinho aí, dá um joinha para eu saber que você está compreendendo. Então a primeira cor que nós conversamos é o tom caramelo, que é aquele tom que você vai então chegar no laranja, que é fundo de 7, e vai aplicar o tonalizante 7.3, porque o 7.3 é dourado, e dourado mais o laranja que está no cabelo dá esse caramelo que fica lindo. Legal, o pessoal mandando um coraçãozinho, mandando um joinha, que bom, gente. Que bom que vocês estão conseguindo entender. Então, já anotou aí, caramelo 7.3.
Que tanto de tonalizante eu ponho? Depende do cabelo, gente. O que eu não coloco nada é porque é só uma cor. Geralmente a gente usa entre 20 e 30 gramas para tonalizar um cabelo consideravelmente volumoso, tá? Então é só você usar na proporção 1:2 com a X de 6 volumes. Um outro tom muito bonito também que você pode vender é o tom doce de leite. Qual é o tom doce de leite? Imagina o caramelo. O caramelo é um tom mais quente, um pouquinho mais acobreado. O doce de leite já é um marrom um pouquinho mais frio. A cor do doce de leite mesmo, sabe aquele doce de leite? A ideia é de um marrom um pouco mais frio. Para quem que você vai vender o caramelo? Para quem quer aquele cabelo mais queimado do sol, aquele tom um pouco mais solar mesmo, mais iluminado. Para quem você vai vender o doce de leite? Para quem quer fazer aquele moreno iluminado mais discretinho, que tem medo daquele tom um pouco mais aberto, que gosta de um tom mais fechado. Como você faz então o tom doce de leite? Você vai também chegar no fundo 7, nós estamos falando da cor na altura do 7, que é a laranja, e nesse cabelo você vai aplicar meio a meio de 7,3 com 6,7. E aí eu coloquei 15 gramas para dar mais ou menos a ideia de 30 gramas de mistura, ok? Mas é meio a meio. Então, 15 gramas do 7,3 e 15 gramas do 6,7. Lembrando sempre tonalizante. O 7,3, como você sabe, já é o dourado. Mas aí você entra com 6,7, que é um marrom neutro, porque o 7 é marrom. Marrom é a junção das 3 cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Então esse 6,7 dá aquela neutralizada no marrom e não deixa ele ficar muito aberto. Então ele vai ficar aquele tom bem mais neutro, né? mais bege assim. Então nós estamos falando do tom doce de leite, que é um tom muito bacana. Eu não vendo tanto doce de leite, eu prefiro vender o tom mais quente mesmo, eu acho mais bonito. Mas é uma proposta bem legal. O tonalizante tem um tempo certo? A pergunta dá... Ih, sumiu o nome. Não deu tempo de ver o nome. Sim, o tonalizante tem uma pausa de 20 minutos, ok? Então, tonalizante, sempre uma pausa de 20 minutos. O estúdio Cláudia Ferreira. O 7,13 ficaria bom? Para esses tons, não. Por que acontece? O 7,13 ele é meio mate e eu não gosto do tom 7,13. Para mechas, não. Porque eu entendo que ele fica meio mate, meio esverdeadinho, eu não gosto. Então eu prefiro muito mais só o 7,3 e o outro 7,13 da prática é coloração, tá bom? Ele não é tonalizante, então eu preciso ficar atento com isso. Então a cor doce de leite é aqui, ó. 7,3 com 6,7 em partes iguais. Ó, a Daiane Merle, eu amo usar doce de leite. Ó, que bacana, você vê como é muito regional. Tem muitas pessoas que amam usar doce de leite porque ele é um tom um pouquinho mais fechado e é uma cor assim que você pode vender que é muito sucesso. Tá bom? Então, gente, essas foram minhas 2 dicas de cores para altura de tom. Opa, fundo de clareamento 7. Cheguei no fundo de clareamento 7, te dei 2 opções. Você pode fazer o caramelo aplicando 7,3 ou pode fazer o doce de leite aplicando 7,3 mais 6,7. Sempre na proporção 1:2 com a X de 6 volumes e tempo de pausa de 20 minutos. Tá bom? Gostaram das 2 dicas aí para fundo de clareamento 7 morenas iluminadas? Se gostou, dá um coraçãozinho aí que daí eu entendo que você está entendendo, que você está gostando. E se você está no YouTube, comenta aí, nossa, adorei esse tom. Eu queria que você comentasse depois qual é o tom que você mais gostou, tá bom? Legal, gente. Aí, de repente, você tá o quê? Tava no fundo 7 e você decide clarear mais um pouco o cabelo. Ó, cheguei então aqui no fundo 8. O fundo 8, gente, é um fundo que não é difícil de você entender. O fundo 8 é o famoso gema de ovo. É aquele amarelo alaranjado. Sabe aquele cabelo que você olha e você fala, gente, não sei se esse cabelo tá amarelo, não sei se ele tá laranja. É o fundo 8. Ele não é nem amarelo nem laranja, ele tá ali no intermediário, naquele amarelo alaranjado. Então, legal, chegou no gema de ovo. Quais possibilidades você tem de cores para fazer num cabelo fundo 8? Eu dei aqui para vocês as 2 cores que eu mais vendo para esse tom, ok? Que estou falando da cor mel e da cor mel claro. São 2 cores que eu vendo assim com muito sucesso, funciona muito bem. A primeira coisa que você precisa lembrar é o quê? Não é porque você sabe como neutralizar uma cor indesejada que sempre você vai neutralizar. Imagina, você está com o cabelo gema de ovo. A hora que você bate a água do lavatório, aquele gema de ovo grita. Você fala, ai meu Deus, me dá um cinza, me dá um azul, me dá um violeta. Eu preciso apagar esse amarelo. Calma, calma. Às vezes você pode, ao invés de neutralizar, direcionar para um tom específico. Então, a primeira cor que eu sugiro para o fundo de clareamento 8 é a cor mel. E o que você vai fazer na cor mel? Usar o tonalizante 7.3.
exatamente o 7.3. Aí você pode falar, Cris, mas espera aí, você não disse que a cor 7.3 é para fazer o caramelo? A cor 7.3 fica caramelo se você passar num fundo de 7, que tem um pouco de laranja, ok? Então ele mistura o laranja do fundo de clareamento com o dourado que você está passando e fica então esse dourado, dourado acobreado que dá esse tom de caramelo. Já se você clareia um pouco mais para chegar no fundo de 8, você já limpou um pouco mais do laranja no seu fundo de clareamento. Sendo assim, quando você aplica o 7.3, o dourado aparece sozinho. Ele já aparece sem a interferência do laranja. Ou seja, você vai ter como resultado aquele mel clássico, a cor do mel mesmo. Então, se você quer fazer a cor mel, por mais que ele é na altura de 7, ele é um 7.3, você vai precisar clarear até o fundo de clareamento de 8 para limpar um pouco mais do laranja para o dourado que está aqui aparecer limpo, aparecer sozinho, tá bom? Então, a cor mel é feita da seguinte forma: clareia o cabelo até o fundo de clareamento 8 e aí sim aplica a cor 7.3, que ela vai te dar um resultado do mel. Então 7.3 no fundo de clareamento 8, resultado mel. Deu para entender? Legal, Cris. E se eu quero assim um tom de mel um pouco mais clarinho, né? Não queria aquele mel tão clássico, que é um tom que eu vendo muito, gosto muito, mas tem pessoas que querem um pouquinho mais beijinho, um pouquinho mais claro. O que você vai fazer? Aqui, ó, na cor mel claro, você vai usar 15 gramas do 7.3, que é a mesma cor que nós estamos falando, mas você vai usar também 15 gramas do 902. Lembrando que eu estou usando as cores da Pratic Pro, dos tonalizantes que a Pratic Pro tem, ok? Por isso que você vai ver algumas combinações específicas para chegar nesses tons que eu estou te falando. O 902, ele tem o 2 que é violeta. E vocês se lembram que na estrela de Oswald o violeta neutraliza o amarelo, correto? Então, quando eu coloco uma parte de 902 junto com 73, eu dou uma esfriada na cor e ela parece um pouco mais clara, tá bom? Então, a cor mel claro, você vai conseguir dessa forma. Clareie o cabelo, então, até o fundo de clareamento de 8, e nesse fundo de clareamento 8, você vai aplicar meio a meio de 902 mais 73. E você vai ter o tom mel claro. Mais do que entender a fórmula que eu estou te passando, eu quero que você entenda o porquê eu estou escolhendo essas cores, tá bom? Então é muito bom que você me dê um feedback. Olha, estou entendendo, Cris, tá bem legal, eu consegui entender o porquê você escolheu essas cores, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Cheguei agora, sou morena com mechas, o que fica bom para mim? E aí, essa é uma pergunta que a gente vai ouvir muito no salão. O que fica bom para mim? Aí é uma série de coisas. Você precisa ver que cor que está o cabelo, qual é o tom de pele, como essa cliente costuma usar o cabelo, se é liso, se é enrolado, como vai ser o desenho da mecha, se vai passar na frontal do rosto ou não. Então não é tão simples assim você dizer o que fica bom para um cabelo, né? Precisa de uma avaliação, uma consultoria um pouco mais completa. O estúdio da Dani. Cris, eu posso fazer isso para matizar o cabelo? Olha, essa tonalização é o que vai substituir a matização, ok? Então, a matização é um processo de tonalização que você pode usar, inclusive uma máscara matizadora ou tudo isso. Então, eu estou falando assim, esse processo de tonalização é o processo de construção da cor, tá bom? Então, aqui, ó, boa tarde, Denis Martins, um abraço para você, meu irmão. 7.3 mais 902. Qual é a matemática? O 7.3, gente, é o dourado. Lembra que eu disse? Ele é o dourado que vai dar o tom mel. Quando eu coloco o 902, o 902 tem violeta, né? O ponto 2 é violeta. E o violeta neutraliza um pouco desse amarelo, ele aparece mais frio. E como a cor 902 é mais clara do que a cor 7, vai deixar esse tom um pouquinho mais claro e um pouquinho mais frio. E é por isso que você vai ter um mel mais claro. Tá bom? Acho que agora deu para entender, né? Dá um oi aqui para Jéssica Lira. Beijo. Na sequência, como comentou a Jéssica Reis, as duas estiveram na última edição do Código das Cores. Uma do Rio Grande do Sul, a outra do Mato Grosso. O pessoal de Vilhena, Rondônia. Que bom que vocês estão por aqui. Gente, a Dart Cleia, lá do Maranhão, que veio para o Código das Cores também, se for, dá um oi para mim, que a Dart Cleia também é aluna do Código das Cores. Gente, é isso aí. Então, já passei para vocês duas cores na altura de 7,
que foi o caramelo e o doce de leite. Aqui, ó, 7, que é o caramelo e o doce de leite. E agora já passei 2 cores também, que é na altura do 8, que é o mel e o mel claro. Legal. Deixa eu ver aqui. A Adriana Cristina manda um beijo para Brasília. Um beijo para Brasília. Inclusive, tem um curso marcado em junho em Brasília, hein? A Maria Distribuidora está preparando um super evento aí em Brasília em junho. Então, agora vamos lá. Você clareou mais um pouco o cabelo e chegou no fundo 9. Estou aqui em Boston, Estados Unidos. Olha que legal. A pessoa que fez a pergunta do Shop Goldnet é lá de Boston, nos Estados Unidos. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui nessa live. Vamos lá, ó. Clareei mais o cabelo e cheguei no fundo 9. Qual é o fundo 9, pessoal? O fundo 9 é aquele fundo que você olha, ele está aquele amarelo bem clarinho quando está com pó descolorante. E aí quando você molha, ele fica um amarelo mais forte, mas ele não tem laranja, é só amarelo. Nessa altura de tom, que é o amarelo, gente, tem muitas possibilidades de cor, mas muitas mesmo. Eu separei 2, mas existem muitas. O pessoal está falando para eu mandar foto da tabela no grupo. Já tem lá, tá? Essa tabela aqui já tem no grupo. Tanto essa como a estrela de Oswald. Eu vou mandar de novo, mas as 2 tabelas tem lá no nosso grupo Cabeleireiros na Quarentena. Mandar aqui também um beijo para Guaraniaçu, para Foz do Iguaçu. A Jennifer também, que já esteve no Código das Cores. Um beijo para todos vocês. Então vamos lá. Cheguei na altura de 9. Como eu falei, gente, a altura 9 é uma das que mais dão possibilidades aí da gente fazer cor. Mas muita coisa mesmo. Eu separei 2. Uma é o platinado. Para ser sincero, o platinado nem é uma cor que a gente está vendendo tanto. Não é uma tendência, né? Nós estamos mais na tendência de tons mais quentes, mais beges e não tanto assim tons frios. Mas como ainda tem pessoas que gostam do platinado, eu quero passar um segredo importante do platinado. O que é o platinado? O platinado é quando você consegue revelar no cabelo um tom acinzentado. Então ele fica platinado. Qual é o maior erro que eu vejo? Nesses cabelos platinados? Que ao invés de ficar aquele cinza branquinho, bonito, ele fica um cinza esverdeado. Fica um cinza meio rato. Sabe aquele cinza esquisito? E aí não fica bonito. Por que isso acontece? Vamos lá. Qual é o fundo? Preste atenção nesse raciocínio, como tudo faz sentido. Você está descolorindo o cabelo. Chegou no fundo 9, que é amarelo, tá? O fundo amarelo, que é o fundo de 9. Você chegou no fundo certo? Sim, está no amarelinho, que é o fundo de 9. Só que aí você fala, o platinado é cinza, e você vai e coloca cinza no cabelo. Cinza tem na maioria da sua composição azul, tem outros tons ali também, mas em grande maioria é azul. E aí o cabelo está amarelo, e você vai e coloca azul. Azul mais amarelo é igual a verde. E é por isso que a maioria não, né? Mas alguns erros no platinado acontecem, e deixam aquele cinza meio esverdeado, meio esquisito, e não fica bonito, gente. Nada de cinza rato, hein? Vamos fazer aquele platinado bem branquinho. Qual é o segredo, então, para você conseguir um platinado aquele cinza branquinho e não aquele cinza esquisito, esverdeado? Como você está com o cabelo amarelo, você primeiro precisa neutralizar o amarelo, e você sabe que o que neutraliza amarelo é violeta, porque o violeta tem vermelho e azul são cores primárias. E quando você junta as 3 cores primárias, você tem uma neutralização. Então você precisa colocar violeta na sua fórmula para neutralizar o amarelo, e aí sim colocar o cinza, porque daí o cinza aparece sozinho, e não misturado com o amarelo esverdeando. Deu para entender? Se eu colocar então no amarelo só o cinza, só o azul, azul com amarelo, verde. Agora se eu coloco violeta para neutralizar, o que sobra? Sobra o cinza sozinho. Então qual é a minha fórmula para um platinado top perfeito? Você clareia o cabelo até o fundo 9 e aí você vai colocar a cor 902 mais 911 em partes iguais. 902 mais 911. 902 tem violeta, que neutraliza o amarelo, e o 911 é o cinza intenso, que vai garantir para você aquele platinado branquinho, bonito de ver. Ok? Gostou dessa dica? O pessoal está perguntando, né, sobre o grupo, né, quer entrar no grupo Cabeleireiros na Quarentena. Gente, é só me mandar um direct, né, ou me chamar no WhatsApp, quero participar do grupo. Eu te mando o link e você entra no grupo. Já somos mais de 400 cabeleireiros nessa comunidade aí que tem se dedicado a aprender e a discutir coisas positivas durante esse período, tá? É só mandar então um WhatsApp, um direct que eu coloco vocês.
Deu para sacar então o platinado, gente, o segredinho? Colocar um pouco de violeta junto com o cinza. Então, fundo de clareamento 9, e aí você faz essa misturinha. 902 mais 911 em partes iguais. Aí, como é tonalizante, 1/2 com a X de 6 volumes. Uma pergunta da Denise. Cris, o mel claro tem que estar na altura de qual cor? Não peguei direito. Na altura de 8, tá bom? Na altura de 8, aí você vai passar 73 com 902. Lembrando que essa aula vai ficar gravada. Tanto aqui no Instagram, o Instagram tá me sacaneando, não tá deixando eu salvar as lives. Aí eu tenho que usar um outro aplicativo para salvar e aí sim colocar no YouTube. Ele baixa um pouquinho a qualidade, às vezes tira o sincronismo da voz com a imagem, mas ainda assim dá para assistir. Então, se você não entendeu direito, peço para você assistir novamente depois dessa aula que vai ficar disponível por 24 horas no Insta e depois eu vou disponibilizar no meu YouTube, tá bom? Aí você pode assistir que você vai conseguir entender direitinho. Depois você poderia postar nos stories fotos dos cabelos com essas cores que... Ah, bacana, gostei da ideia, Edilane, gostei da ideia. Eu vou postar depois, eu gostei da ideia. Vou postar algumas fotos sobre essas cores, tá bom? Que legal, o pessoal tá entendendo certinho a ideia do platinado, porque a gente está escolhendo essas cores. Bacana, gente, obrigado aí pelos elogios. Então vamos lá. Agora eu vou passar para vocês, gente, a cor que eu mais estou vendendo. A cor que tem sido um sucesso, é uma cor que eu desenvolvi num teste e ficou muito, muito linda. Pega que essa dica aí é de ouro, hein? O tom areia, ok? O tom areia. O que é o tom areia? Imagina a cor da areia. É aquele beijinho que não fica aquela coisa, aquele tom frio, né? Não fica esverdeado, não fica aquele tom champanhe. Ele é realmente um tom... um perolado bege, assim, muito específico, que eu dei o nome de tom areia, ok? Vamos lá. Qual é o tom areia? A pessoa está perguntando se eu não consigo compartilhar agora. Não consigo, gente, porque daí eu vou ter que sair, buscar foto, eu não sei onde está, demora muito e vai acabar dando problema. Então eu vou fazer essa aula com vocês e depois nos stories eu posto aí algumas fotos dessas cores, tá bom? Então vamos lá. Qual é o tom areia? Para você fazer o tom areia, a primeira coisa que você vai fazer, então, é chegar no fundo 9 de clareamento, que inclusive é o fundo que nós estamos falando agora. Eu dei 2 dicas para cada altura de tom. Para a altura de tom 7 eu falei do caramelo e doce de leite, para o 8 eu falei do mel claro, do 9 eu falei do platinado e agora eu vou falar do areia. Chegou no fundo 9, gente, você vai aplicar o quê? 23 gramas de 902, tá vendo? Ó, 23 gramas de 902. O 902 sozinho, o que ia fazer? Como o violeta do 902 neutraliza o amarelo, ele ia ficar um bege, só um begezinho. Então já daria um tom bonito. Só o 902 em cima do fundo de clareamento 9 já fica um tom bonito. Mas aí vem um segredinho. Você vem e dá um beijinho nessa cor com a cor mel. Você entra aqui com 7,3, ó, só 7 gramas do 7,3. Então é como se você desse um beijinho do mel na cor 902. Que é esse perolado. Imagina só, você já consegue imaginar que bonito, né? Que bonito que vai ficar esse tom? Esse bege com um toquinho do tom mel. Gente, é uma cor que eu tenho vendido muito, fica muito bonito. Então, se tem uma dica de ouro que eu quero passar para você nesse vídeo é essa. O tom areia, fundo de clareamento 9, nesse cabelo, 23 gramas do 9.02, mais 7 graminhas do tom 7.3, que é só esse beijinho de mel na cor que fica sensacional, tá bom? Pratique Pro também está na live, lembrando que todas essas cores são da Pratique Pro e são tonalizantes, ok? E você vai usar com o oxidante de 6 volumes na proporção 1/2. Igor Domingues também aqui. Gente, o Igor Domingues, já falei para vocês dele, é um amigo, né? Inclusive está fazendo aniversário hoje, parabéns aí, meu irmão. Trabalhou comigo por 3 anos, foi um auxiliar top que eu tive no salão. Hoje está em outra área, mas segue acompanhando o nosso trabalho. Um abraço para você, meu irmão. Legal, gente. Então já falamos de 2 cores também no tom 9, platinado e o areia, tá bom? Então aqui, ó, esse é um tom top demais. Também aqui, ó, a Fabris Rosane, manda depois a colinha do caderno. Vou mandar, pode deixar que eu vou fazer assim, ó, e nós vamos tirar um print dele aí para você salvar, tá bom? Agora, então já dei para você 2 cores na altura de 7, 2 cores na altura de 8 e 2 cores na altura de 9. Vamos falar de 2 cores na altura de 10? Gente, o que é o fundo de clareamento 10?
é aquele amarelo pálido, que é aquele amarelo bem clarinho. O fundo 10 é aquele que quando você olha no descolorante, o cabelo está branco. Você fala, nossa, cheguei no branco. E aí a hora que você enxágua, você vê que ele está amarelinho. Não é um amarelo vivo, é um amarelinho assim já mais clarinho, ok? Esse é o fundo 10. Para o fundo 10, eu tenho duas opções de cores também, que são as cores que eu mais vendo. Rea Cabeleireiro está perguntando. E 60 gramas de OX de 6 volumes? É isso aí, sempre 1 por 2. Se deu 30 gramas de massa, 30 por 60 de OX 6 volumes, tá bom? Vamos lá. Então, Pérola e Hot Blonde. Eu vou dar essas duas dicas de cores para vocês. Chegou no fundo 10, ok? Chegou no fundo 10, o que você vai fazer? Uma dica é fazer o Pérola com a cor 1089. Quando você usa esse 1089 no fundo 10, você tem um Pérola sensacional. E aqui você tem que tomar cuidado, gente, porque o que é a série .89? É a série Pérola. Só que esse Pérola dá muita diferença de uma marca para outra. Tem empresa que tem esse Pérola mais acinzentado, tem empresa que tem esse Pérola quase esverdeado de tão frio que é o tom. O da Pratic Pro não é assim, tá? É um Pérola que mantém a cor mais quente, ele não vai esfriar a cor de maneira muito agressiva. Então é muito top esse Pérola, ele só dá aquela tonalizadinha leve, mas mantém aquele loiro bonito, sabe? Então a minha dica para vocês com o fundo 10 tá no fundo 10 de clareamento, você aplica 10,89 e você vai ter aquele pérola genuíno. Não é cinza, não é platinado, não é nada disso. É pérola, que é um tom lindo. Vamos lá. E uma outra dica, e aqui eu preciso que você preste atenção, que essa é a última dica de cor e ela é importante, você precisa entender ela, senão não vai dar certo. Tem uma cor que eu estou vendendo muito, que é a cor Hot Blonde, tá vendo? Ó, escrito aqui, ó, Hot Blonde. Vou colocar aí para vocês. Eu sei que aparece ao contrário, mas dá para ler, né? Hot Blonde. O que é o Hot Blonde? Ou você pode chamar também de American Blonde. Sabe aquelas mechas de tons mais americanos, aquelas americanas nos filmes, que você vê um loiro mais quente, mais amarelo? Não é amarelo, mas ele tem um tom mais vibrante, não é nada desses tons frios que a brasileira tende a ter preferência. Esse tom é chamado de Hot Blonde, tá? O Hot Blonde, ele é um conceito de cor, onde inclusive você vai ver esse tom bombando em muitos Instagrams por aí no Brasil, que é esse tom mais quente, você olha aquele loirão clarinho, só que um tom quente. Como que você consegue essa cor? Você tem alguns segredos. O primeiro passo é chegar no fundo 10 de clareamento. Você tem que conseguir um fundo 10 fiel. Não é aquela coisa de, aqui está 10, aqui está 9, já vai dar tudo errado. Você tem que conseguir aquela descoloração limpa, perfeita, de raiz às pontas, ou do início da mecha até as pontas, bem certinho. Então, se você quer fazer o Hot Blonde, a sua primeira ideia é trabalhar um tom na descoloração com perfeição. Você precisa de uma descoloração muito homogênea. Inclusive, o tom Hot Blonde foi o cabelo campeão da edição 2019 do Código das Cores, tá? Então, essa cor venceu a edição 2019 do curso Código das Cores, com o tom Hot Blonde. Então, como ele é feito? Primeiro, uma descoloração perfeita, chegando no fundo 10. Chegou no fundo 10, lembra, fundo 10 é aquele que no descolorante está branquinho. A hora que você enxágua, ele fica amarelo. Aí você fala, ai meu Deus do céu, será que é isso aqui mesmo? Mas se no papel estava bem branquinho, é esse o fundo 10. O que você vai fazer? Você não vai tonalizar, porque você não pode esfriar esse tom. Ao invés de tonalizar, você vai usar um produto que a Pratic tem, que é chamado de pós-mechas. Antigamente ele chamava acidificante, hoje ele chama pós-mechas. O que é o pós-mechas acidificante? Ele é um produto que tem o pH bem baixinho, então ele vai trabalhar o equilíbrio do pH. Então você vai estabilizar o pH do cabelo, porque se você descolora e deixa ele aberto, ele fica muito poroso e mancha muito fácil. Se essa cliente passar perto de uma piscina, o cabelo fica verde. Ele fica muito fácil de entrar pigmento. Então o pós-mechas ele tem duas funções. Uma é equilibrar o pH da fibra e devolver tratamento para esse cabelo ficar blindadinho. E como ele é violeta, ele dá uma ligeira matizadinha, mas muito leve, para você chegar então no Hot Blonde. Então você aplica num cabelo com fundo 10, deixa uma pausa de 10 minutos
e depois é só partir para a escovação. Qual que é o segredo? Quando você enxaguar o pós-mechas, vai parecer que ele ainda está um pouquinho amarelo. Calma. Escova o cabelo, finaliza para você entender o que é o Hot Blonde. Depois eu vou subir uma foto nos meus stories também do tom Hot Blonde para vocês conhecerem e verem como é esse tom. É um tom que a gente vende muito, né? A Vivian está dizendo, ó, foi a técnica da transformação do Código das Cores 2019. Foi isso mesmo, foi a equipe campeã, foi a equipe transformação que fez esse tom, que é o tom Hot Blonde. Tá bom? Então, segredos do Hot Blonde. Primeiro, uma descoloração limpa, homogênea. Segunda dica, ao invés de tonalizar, usa o acidificante que é o pós-mechas. Aplica uma pausa de 10 minutos e você vai ter esse tom, ó, espetacular. Então vamos lá, gente. Finalizando aqui, caminhando já para as considerações finais e fazendo o resumo. É importante você se lembrar que você sempre vai ter que dominar escala de fundo de clareamento e estrela de Oswald para poder compor e fazer as suas fórmulas de cor. Eu dei para vocês 2 dicas de cada cor. A primeira dica do fundo de clareamento 7, que eu dei 2 tons. Quais são eles? Caramelo e doce de leite. No tom 8 também dei 2 possibilidades, que é o mel e o mel claro. No fundo 9 dei 2 opções, que é o platinado e o tom areia, que é top demais. E no fundo 10 eu dei o pérola e o Hot Blonde. Basta você então seguir a escala de fundo de clareamento e agora eu vou colocar o caderno aí para você tirar um print. Tira um print aí, pessoal, para você guardar aqui, ó, o caderninho das fórmulas, o caderninho mágico. Vixe, eu tô tremendo aí, ficou bom, hein? Vê se dá para tirar aí um print para você guardar. Dá para entender. Por mais que fica ao contrário, eu tenho certeza que vai dar para entender, né? Então vou deixar aqui mais 3, 2, 1... Beleza, né? Todo mundo tirou o print, pessoal? Então, eu peço que vocês guardem com muito carinho essas fórmulas. São fórmulas que eu uso no meu salão, dão muito sucesso. Quem está no grupo, vou mandar no grupo, tá bom? Um caderninho com as fórmulas. Mas lembre-se de uma coisa. Não sejam pragmáticos. O que é pragmatismo? Pragmatismo é fazer o que dá certo, mesmo que isso não seja o certo. Não caia nessas besteiras de receitinha, disso ou daquilo. Não, você precisa entender o porquê está sendo feito cada processo. E a minha intenção em passar essas fórmulas para vocês é não só passar uma receita, mas também mostrar para vocês como é possível, usando os raciocínios certos, de escala de fundo de clareamento e estrela de Oswald, alcançar tons que sejam realmente diferenciados e muito relevantes, tá bom? O pessoal está perguntando como entrar no grupo. É só me mandar um direct que eu mando o link e você entra no grupo do WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Não vejo a hora de fazer um curso presencial. Poxa vida, vai ser um prazer. Gente, vamos combinar uma coisa? Todas as vezes, minha agenda de cursos por enquanto está adiada, né? Mas eu creio que se Deus quiser vai voltar. Mas eu vou estar no Brasil inteiro esse ano dando curso. Eu tenho curso no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tenho curso em São Paulo, tenho curso em Brasília, tenho curso em Rondônia. Não, Rondônia não, desculpa. Tenho curso no Maranhão. Eu tenho curso em Minas, eu tenho curso aí para o Brasil inteiro. E eu quero encontrar vocês aí no curso. E você vai dizer, Cris, eu acompanhei suas lives, cabeleireiros na quarentena, eu vou poder te dar um abraço, conhecer você pessoalmente, tá? A pessoa está perguntando, cadê a Isa? A Isa está dormindo, senão eu mostraria ela aqui para vocês, tá bom? Brasília vai ter curso também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa live, mais essa aula. E quero relembrar vocês do Código das Cores, que é um curso que vai acontecer então em Londrina. Eu ainda tenho algumas vagas e eu espero vocês para estarem presentes conosco nessa maior experiência no mundo da colorimetria, que é o Código das Cores, tá bom? Cris, em Cascavel você não vem? Eu já estive em Cascavel, quem sabe eu volto. Quem mais? Pessoal, puxa, as perguntas estão passando muito rápido, eu não estou conseguindo ver todas. Gente, mas chegou o momento da palavra de esperança. É isso mesmo. Como eu disse para vocês, eu já volto a trabalhar. Hoje eu já vou para o salão ajeitar algumas coisas e amanhã eu já vou voltar a atender. Como vocês sabem, eu tenho uma neném recém-nascida, que ela está fazendo 15 dias hoje. Então eu não posso prometer para vocês que eu vou conseguir fazer live todo dia, tá bom? Porque, imagina, eu saio de manhã para trabalhar, a hora que eu volto, na hora do almoço, eu preciso dar uma atenção aqui na minha casa e tudo isso. E à noite eu também não sei como vai estar. Eu vou ter que me acostumar a essa rotina, porque como agora eu estou em casa todos os dias,
Então fica um pouco mais fácil, né? Fico em casa o dia todo. Porque acreditem, a live dá um certo trabalho, não é só essa 1 hora que a gente fica aqui. Eu gasto pelo menos mais 1 hora me preparando, eu mexo todos os móveis aqui da minha casa, eu tenho que estudar, entender o que eu vou falar para vocês, correr atrás de imprimir alguma coisa. Então o meu tempo vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Mas eu não vou parar esse projeto. Nós vamos fazer lives, no futuro será 1 vez por semana, mas eu quero até chegar 1 vez por semana e fazendo mais dias. Então vamos ver se amanhã a gente já faz uma live, a gente vai deixar para depois de amanhã, mas a gente vai continuar o nosso projeto, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Gente, vamos lá. A minha palavra de esperança vai estar, na verdade é uma palavra que eu recebi hoje de um amigo chamado Jackson Maciel, e ele me mandou esse versículo e eu falei, meu Deus, como pode um versículo da Bíblia falar tão profundamente ao meu coração? Esse versículo está em Naum, tá bom? Naum está ali perto de Abacuque, Sofonias, eu sei que são livros que talvez você não leia muito, que tem esses nomes estranhos, mas toda a palavra é divinamente inspirada aí para falar conosco. Então vamos lá, Naum, capítulo 1, verso 7. Olha só esse verso, que maravilha. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Vou repetir esse trecho para você. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E que a gente possa louvar ao Senhor por essa verdade, que o Senhor Jesus é sim a nossa fortaleza no dia da angústia. Algumas pessoas me chamam no privado e falam, Cris, como é bom você manter a calma, você fica tranquilo. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou agitado, que eu sou desesperado por solução e que eu não sou assim tão tranquilo. Mas eu louvo ao Senhor porque sim, o meu Senhor, Ele é a minha fortaleza no dia da angústia. Eu não sei como... Eu tenho 33 anos, eu não sei como é a sua vida, mas nesses 33 anos de vida eu já vivi momentos difíceis, já vivi momentos de percas, momentos de decepções, e foram os momentos mais difíceis da vida que eu pude contemplar realmente essa fortaleza que é o Senhor. Então meu convite nessa palavra é que você descanse no Senhor e realmente faça dele a sua fortaleza, porque Ele conhece os que confiam nele. E aí, o que acha de ser um conhecido do Senhor? Basta confiar nele. Tá bom? Pessoal, então eu me despeço de vocês nessa live de hoje, desejando do fundo do coração que as coisas se resolvam para todos nós. É certo que, a partir de agora, esse entendimento de que salões de beleza se enquadram nos serviços essenciais que precisam ficar abertos para atender a população, vá se espalhando pelo Brasil e logo nós vamos aí nos organizando para voltar a trabalhar. Se for o seu caso, o desejo de voltar a trabalhar, né? O desejo não, se liberarem para você voltar a trabalhar, cuide, tá bom? Cuide para você obedecer todas as regras de segurança, tá joia? Para você continuar nessa batalha contra o coronavírus, que certamente nós vamos vencer. O trecho que eu li está em Naum, ok? Naum, capítulo 1, versículo 7. Um abraço para todos vocês. O Antônio Soares, seu Soares está por aí. Vamos ver se eu volto lá para o Maranhão com o seu Soares. Um abraço, meu irmão. Gente, um beijo para todos vocês. E não sei exatamente quando nós vamos ter uma nova live, se vai ser amanhã ou não, mas de qualquer forma eu vou avisar no grupo Cabeleireiros na Quarentena quando será a nossa live e nós caminharemos para que um dia nós tenhamos live 1 vez por semana, para bater sempre um papo gostoso, tem muita coisa legal. Eu quero fazer uma live só sobre descoloração, que veio muita dúvida sobre descoloração, que vai ser top. Eu tenho várias amigas e amigos, são os embaixadores da Pratic Pro, que eu gostaria de fazer lives com eles também para a gente compartilhar conhecimento. Então certamente esse é um projeto que começou na quarentena nesse momento difícil, mas é algo que vai perdurar aí para sempre, para a gente continuar estudando, se falando, trocando experiências e crescendo cada vez mais. E não se esqueça que juntos nós somos mais fortes. Beijo, pessoal. Valeu!